Fala professora, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui dentro da nossa plataforma e hoje nós vamos falar sobre esse carinha aqui, tá? Que é o fluxo que as pessoas passam até se tornarem seus alunos, tá? Então a temática da aula de hoje vai ser funil de alunos e você vai entender o que você precisa fazer para aumentar a quantidade de matrículas aí todos os meses no decorrer do nosso ano, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que, como um empreendedor, como um prestador de serviço, várias pessoas vão procurar por você pedindo informações sobre o que você faz, mas a maioria dessas pessoas, elas não vão fechar com você, tá? Então você precisa entender isso para que não exista algum sentimento de frustração, tá? Então, várias pessoas me procuram, mas no final acabam fechando algumas. Não, isso é normal, tá? Então isso é um fluxo normal da parte de vendas. E o que você precisa fazer para conseguir gerar mais vendas, para conseguir ter mais alunos aí todos os meses? Você tem que aumentar a sua procura inicial, tá? Então eu desenhei aqui, ó, bem mais ou menos, mas é um desenho, um funil de alunos. Então aqui vamos imaginar que foi a nossa conversa no grupo do WhatsApp lá. Você tendo um espaço, você sendo personal, ou você prestando atendimentos coletivos em parques e praças, ou atendimento residencial. Isso aqui vale para todos vocês, tá? Independente do nicho de atuação que vocês têm hoje. Então vamos lá. Hoje, digamos que a cada 100 pessoas que entram em contato com você, aqui em cima, então chegaram 100 pessoas para perguntar sobre os seus atendimentos, os seus valores, para você apresentar o seu negócio para eles. Então vamos colocar aqui, 100 pessoas no mês. Beleza. Você recebeu 100 mensagens no WhatsApp lá, ok? Quando você for responder essas mensagens, né, do WhatsApp, falando tudo aquilo que você já fala, todo aquele seu script, vamos dizer que no caminho aqui, dessas 100 pessoas, 40 pessoas já vão te ignorar. Então, nessa segunda parte aqui, 60 pessoas deram continuidade na conversa que você teve com elas lá no WhatsApp. Ok? Isso aqui é só um exemplo, tá? Vai arredondei aqui para ficar mais fácil. Dessas 60 pessoas que mantiveram a conversa com você no WhatsApp, basicamente, você conseguiu agendar 20 aulas experimentais. Então, conversa inicial, 100 pessoas, e vamos levar em consideração que essas pessoas mandaram mensagem para você, não você mandou uma mensagem para elas. Depois dessa fase aqui, você conseguiu dar continuidade na conversa com 60 pessoas. Dessas 60 pessoas, 40 já se perderam, não tiveram mais interesse nos seus atendimentos depois que você explicou o que você fazia, ou depois que você apresentou os seus valores. Então você conseguiu levar até uma aula experimental, levar não, agendar, tá? Você conseguiu agendar aula experimental para 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, nem todas comparecem na aula. Pois é, nem todo mundo que agenda a aula comparece. Dessas 20 pessoas, 10 compareceram na aula experimental, ok? Olha a diferença que acontece aqui. Essas 10 pessoas que compareceram dentro da aula experimental, né, você conseguiu converter 5 pessoas. Olha só. Então esse número aqui que começou em 100 contatos no WhatsApp, ele foi descendo e chegou a 5, tá? Isso mostra o que pra gente, pessoal? Que você precisa ter volume de entrada aqui em cima, tá? Então, a procura pelos seus atendimentos, ela precisa ser alta, porque você não vai ter uma conversão de 100%. No nosso exemplo aqui, ó, de 100 para 5, tivemos uma conversão de 5%, tá? Um valor adequado, um valor legal, seria uma conversão de 10%, tá? Então, a cada 100 pessoas que você conseguir conversar,
no final, se você tiver um resultado bacana, você tem que ter uma conversão de 10 pessoas aqui no final, tá? Então isso aqui é um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então se você está na fase hoje que você recebe poucas mensagens durante o mês, igual já aconteceu com a gente aqui na Start Performance no começo, isso aí é uma fase de risco. Então, porque agora você entendeu que para você ter 10 alunos a mais por mês, 5 alunos a mais, você precisa conversar com 100 pessoas ou até mais, tá? Então, é preciso ter volume de interesse aqui em cima, porque o seu volume aqui de retenção, o seu volume de aquisição de clientes, ele vai ser baixo. Então, vamos colocar aqui como um exemplo prático. Se você tem aqui no seu mês, você não tem procura, você tem uma procura baixa, digamos aí que todo mês tem 10 pessoas que mandam mensagem para você procurando seus atendimentos. 10, 20, que seja. Se você tem 10 contatos no WhatsApp lá que mandam mensagem para você a cada mês, a sua conversão de alunos a mais vai ser uma pessoa por mês, tá? Isso pessoas procurando por você. Então você deixa seu contato lá, por exemplo, no Instagram ou alguma outra mídia, a pessoa clica no link e manda mensagem para você: oi fulano, sou ciclano, gostaria de saber mais informações sobre seus treinos. Então a cada 10 conversas iniciadas, você vai precisar seguir esse mesmo caminho aqui, ó, para no final ter a conversão de uma pessoa. Então é importante que você tenha ferramentas para conseguir aumentar aqui, ó, topo do funil, esse topo do funil aqui. Então basicamente, muitas pessoas vão entrar aqui em cima e elas vão se perdendo no meio do caminho. A cada 100, mantive contato com 60, das 60, consegui agendar a aula experimental para 20, das 20, 10 compareceram, das 10, 5 fecharam, tá? Então é importante que vocês entendam isso para vocês buscarem estratégias diferentes para fazer com que o treino de vocês tenha interesse, seja atrativo para novas pessoas, tá? Isso aqui, lógico que é uma das entradas de possíveis novos alunos que vocês têm, tá bom? Aqui eu estou falando que a pessoa entrou em contato com você mediante o que você faz no Instagram, por exemplo, e você fechou 5 pessoas aqui. Mas a gente tem lá as indicações dos próprios alunos, tem várias coisas que acontecem dentro do seu negócio. Mas você não pode ficar refém só de indicação. O seu aluno, ele não tem obrigação nenhuma de te indicar para outras pessoas. Quando ele faz isso, é de bom grado. Então você não pode esperar só porque você gera resultado para ele, que você tem um atendimento de excelência com ele, que ele vai divulgar os seus atendimentos para outras pessoas, tá? Por isso você tem que ter ferramentas e estratégias para você mesmo fazer esse tipo de captação. Então você não pode ser passivo nessa hora de esperar o aluno bater na sua porta e falar: oi fulano, tudo bem? Eu quero treinar com você, toma aqui meu dinheiro. Isso não vai acontecer, tá? Então é importante que você se mantenha ativo nessa parte de divulgação dos seus atendimentos para que isso aconteça. Porque agora você vai entender que para você ter lá 5 alunos a mais por mês, 10 alunos a mais por mês, existe todo um processo comercial que acontece antes dessa etapa final, que a pessoa vai lá, vai passar o cartão ou vai pagar a mensalidade para você. Existem várias maneiras para você conseguir fazer esse processo de aumento de topo de funil aqui, tá? Mas hoje, a maneira mais fácil e a maneira mais simples de você fazer isso é através das mídias sociais, que eu sempre falo para vocês aqui. Pessoal, pelo amor de Deus, 2026, se você não está utilizando o seu Instagram para divulgar o seu trabalho hoje, você está ficando muito atrasado, tá? Você está ficando muito para trás, porque tem professor aí menos competente que você, que está utilizando a ferramenta e está tendo um resultado muito melhor que o seu. Então, se você acha que o seu treino é foda, desculpa a palavra, seu atendimento é foda, você sabe o que você está fazendo, você tem certeza que poderia estar galgando mais, estar faturando mais, ter mais alunos, você está pecando nessa parte de divulgação, tá? Hoje, a plataforma aqui que vocês têm acesso, ela está inteiramente
com empreendedores, tá? Professores de educação física que resolveram empreender através do treinamento funcional em grupo. E aí, a partir do momento que você veste essa camisa de empreendedor, é você que faz seus corre, tá? É você que vai dar suas aulas, é você que vai fazer a sua divulgação, é você que vai vender o seu peixe. Não adianta você ter um excelente conhecimento técnico e achar que só por isso as pessoas vão procurar você para treinar elas, tá? Então é importante que você entenda como vender o seu peixe também. E hoje você tem uma ferramenta gratuita que é o Instagram. A partir do momento que você começa colocar conteúdos falando como você trabalha, quais dores você resolve, isso aqui basicamente ela vai aumentando, tá? E eu estou falando da parte orgânica do Instagram, tá? Inicialmente, você consegue só melhorar um pouco a captação de alunos movimentando a parte orgânica, que é colocando os stories de maneira diária, fazendo publicações, reels, posts, fotos, carrosséis. A gente vai abordar essa temática aqui também. É mais importante que você tenha isso de maneira ativa, tá? Outra coisa também que é bacana que vocês tenham é uma página no Google, tá? Sabe no Maps, Google Maps lá? Quando você coloca academia e aparece várias opções de academia na sua região, ou quando você coloca supermercado, posto de gasolina, você consegue fazer isso também para o seu espaço, principalmente para a galera que tem espaço, né? É interessante que faça isso também. Ou caso você que atenda no espaço livre, por exemplo, uma praça ou um parque, você pode colocar lá treinamento funcional no parque tal ou na praça tal. Então é uma coisa bacana que vocês podem fazer também. Então quanto mais vocês conseguirem aumentar esse fluxo aqui em cima... Opa, minha caneta está falhando. Quanto mais vocês conseguirem aumentar esse fluxo aqui em cima, mais pessoas entrando em contato com você, maior vai ser o fechamento de matrículas aqui no final do mês, tá? Então é importante que você tenha noção que não dá para esperar aluno cair no céu. Você tem que ir lá e puxar ele para o braço. Então você tem que ter noção que quanto mais pessoas entrarem aqui em cima, esse processo ele vai descendo e no final do mês você vai ter mais matrículas aí, tá? Isso dentro desse pilar. Você pode ter outros pilares, mas hoje a temática da aula foi essa, tá? Então não fiquem frustrados se várias pessoas entram em contato e poucas pessoas fecham com você. O que você precisa ter é volume de contatos para mais pessoas fecharem todos os meses aqui. Tá bom, professor? Tá bom, professora? Então, até a próxima aula.